Boa tarde, moçada do YouTube. Vamos mostrar hoje em maiores detalhes a afiadora de broca, principalmente para quem quer fazer uma para trabalhar em sua oficina, tá? É um modelo que eu não encontrei para comprar. O que eu encontrei para comprar foi uma dessa Xing Lin, péssima, muito ruim, muito frágil. Eu tive que fazer várias alterações nela para ver se ela me atendia. Mesmo assim não foi boa. Precisei de colocar essa base para tentar regular a distância. Tive que trocar essa barra quadrada aqui por uma mais longa para poder caber uma broca mais longa. As peças aqui que vieram peças plásticas e elas espanaram. Tive que refazer esse parafuso, esse batente, tá? Tive que alterar aqui. Tentei melhorar, mas mesmo assim alterando, não prendia bem. A broca às vezes fica torta. Vieram parafusos faltando, rosca espanada, tá? Ele é muito frágil. Qualquer coisa, o eixo que você vê não tem nenhuma bucha, é simplesmente uma chapinha. Muito frágil. A escala aqui às vezes solta, ela muda o ângulo de ataque. Mas eu parti desse princípio, estudei principalmente os ângulos, tá? Para partir e conseguir fazer uma desta daqui, tá? Bom, você pode partir para um motor de esmeril já, de bancada, já pronto. Eu usei um motor de tanquinho, fiz uma adaptação com peças torneadas aqui para poder acoplar o rebolo. Eu usei um rebolo cônico não, esse aqui é um rebolo tipo copo, sendo que também existe o cônico para outros trabalhos. Eu usei, também escolhi o rebolo com óxido de alumínio, que é esse rebolo branco, ideal para cortar o aço rápido, tá? Bom, vocês podem ver que o princípio é igual, só ela é mais reforçada, tá? Então, partindo de um motor de tanquinho que tem o rebolo já posicionado, cria uma estrutura o mais rígida possível, tá? Partindo dos detalhes que eu estudei dos ângulos, que o importante da fiação é o ângulo, tá? Eu usei aqui uma cantoneira de 1 polegada com espessura de 3,16, tá? Fiz esse recorte nessa chapa aqui, é uma chapa de 8 milímetros ou 5,16, rosca de 3/8, aqui tem uma porquinha 3/8, uma porca borboleta soldada aqui num pedacinho de barra roscada, tá? Ela simplesmente me dá um deslocamento aqui para eu posicionar e apertar exatamente em cima da hélice, porque às vezes, dependendo de cada broca, tem uma posição diferente, coisa que naquele dispositivo lá eu não tinha essa possibilidade, tá? Aqui é só observar aonde o parafuso vai apertar e dá certinho. Esse ponteiro aqui, eu usei um parafuso Allen para segurar ele. Esse ponteiro é importante porque é ele que vai me dar a posição. Ele tem um oblongo para você poder deslizar ele. Aqui eu tenho duas furações diferenciadas aqui para brocas menores, brocas maiores. Eu consegui afiar brocas aqui de 6 milímetros até 1 polegada, 25 milímetros, 25,4 milímetros, que era a minha necessidade. Aquela outra ali, de longe, não alcançava essa capacidade, tá? Então vocês podem notar que aqui atrás eu também fiz todo uma peça, tem uma porca borboleta também aqui, então eu tenho uma porca borboleta aqui, para ser rápida, né? Para eu poder soltar sem ferramenta. Aqui eu posiciono meu batente aqui para o final da broca, e ele tem um tamanho grande aqui, porque quando eu entro com uma broca bem comprida, ele vai no limite, e quando eu estou com uma broca já que está curta, eu preciso avançar ele mais para cima, eu tenho toda a rosca para poder fazer isso. Aqui atrás é só um manípulo, eu não tinha nenhum manípulo aqui, eu coloquei porcas que serviram de contra-porcas para elas ficarem fixas. E aqui eu tenho uma porca para travar,
É importante essa porca aqui, que é uma contra-porca, para o eixo não ficar bambo. Então, travando aqui, ele fica bem firme, tá? Se vocês observarem essa peça aqui, você encontra ela naquelas antenas parabólicas. É uma peça que está lá, você pode desmontar uma, tem ferro velho, tem muito descarte desse tipo de antena. Essa peça e esse tubinho dela aqui já está preparado com esse movimento aqui para você controlar o ângulo de ataque. Aqui eu já estou com um padrão das brocas, que é de 180. Esse é o ângulo de ataque da primeira aresta de corte, tá? 118 graus. Se eu quiser alterar, eu posso soltar aqui e movimentar essa peça para você alterar esse ângulo de ataque. Eu deixo sempre na mesma posição, porque a broca já vem de fábrica com esse grau, com esse ângulo, e isso já me atende, tá? Aqui você pode observar um detalhe, tá? Esse parafuso aqui, ele não está na linha de centro da broca, não está. Ele está um pouco deslocado para cá. Por que isso? Para que você tenha o ângulo de saída da aresta de corte, que seria este ângulozinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Este ângulozinho você vai conseguir ele, é importante, é um ângulo de saída, tá? Fazendo com que essa furação não fique no centro, e sim um pouco deslocada. Aqui no caso desse mecanismo, olhando ele de frente para a direita, tá? Você pode criar de tal forma que você aumente e diminui. Eu coloquei fixo, deu certo a medida, para mim bastou, tá? O mais rígido possível. Ele até tem um pequeno jogo, tá? Pequenininho, difícil de deixar zerado, não tem nenhum mecanismo de aperto, de ajuste fino, mas eu sempre mantenho aqui o peso do meu braço para manter ele sempre o máximo para cá, e vou comendo à medida que eu vou avançando aqui. Então eu tenho esse mecanismo, que é o mecanismo de segurar a broca, de fixação da broca, onde ele tem a regulagem do ângulo de ataque, ele tem essa linguinha aqui para você posicionar aqui o ângulo, para que o corte direito fique igual ao corte esquerdo, tá? E você tem todo esse mecanismo aqui de deslocamento, né? Usei uma barra roscada aqui de 8 milímetros, então um avanço de um giro aqui dá 1,25 milímetros. Você pode usar a barra que você quiser, uma barra 6 milímetros, que vai dar um passo de 1 milímetro. Não tenho escala nenhuma aqui, simplesmente quando eu encosto lá. O mais importante desse mecanismo é o amparo final, que é o final de curso. Eu solto uma contraporca aqui e posiciono ele para que, quando avançar, o final de curso do meu desbaste coincida aqui. Para que, quando eu alterar, girar a broca para afiar o segundo corte, ele vai comer, ou ele vai cortar a broca, ele vai usinar a broca até a mesma medida do outro lado, para que fiquem iguais. Para que quando você entrar com a broca na peça, você vê que forma 2 cavacos ao mesmo tempo, mostrando que ela está simétrica, tá? Eu vou pegar a máquina e vou dar um zoom maior aqui para vocês poderem avaliar, tá? Isso aí, moçada, vamos mostrar agora ela mais próxima para vocês verem maiores detalhes. Aqui o meu suporte que fixa a broca. Tem uma broca de 15 posicionada aí que eu vou afiar agora. Aqui eu ainda não posicionei esse ponteiro que vai me dar posicionamento para ganhar simetria de ambos os lados de corte da broca. Aqui o parafuso para eu alterar o ângulo da broca, o ângulo da frente da broca.
eu tenho outro furo aqui. Esse parafuso pode ser alterado para cá, para que eu possa inclinar e trabalhar a broca mais na horizontal. Para isso eu preciso movimentar esse parafuso. Observem que o parafuso não está no centro da barra. A barra está no centro do dispositivo, mas o parafuso de articulação fica deslocado exatamente para ganhar aquele ângulo de saída da broca. Importante para que a face frontal da broca não fique esfregando na peça. Tá? Uma bucha de bronze. Dentro eu tenho um pino. É um pino retificado. Está soldado nessa base. Essa base está fixa em duas barras de 3/4. Aqui o detalhe da fixação do amparo. Ele pode ser solto. Com um simples apertão você firma ele, fixa e parametriza ali a posição final da broca. Aqui o meu motor. Esse motor não tem muita proteção contra poeira. Então ele não é o mais recomendado. Eu usei porque me custou R$10. O rebolo custou um pouco, bem mais caro, mas valeu a pena. Aqui eu tenho ainda parafuso dressador, parafuso para dressar o rebolo, quer dizer, afiar o rebolo. Tem um prisma, uma pedrinha de ajuste para tirar a rebarba do fio. Um pincel atômico para colorir a face frontal para a gente conseguir visualizar com mais precisão. E aqui é um outro rebolo. Importante, outro detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui. É este ângulo aqui. Veja que a broca está fixada com uma das suas arestas com mais ou menos uma inclinação de 15 a 20 graus. Com a experiência, com a utilização da máquina, você vai pegar o jeito do seu equipamento. Aqui agora eu vou fixar o ponteiro. Aqui eu quero mostrar outro detalhe para vocês. A distância, sempre uma distância ali da ponta da sua cantoneira de algo em torno de 5 milímetros. Agora vamos pro trabalho, vou colocar ela em ação. Vamos lá, moçada. Aqui já começou a encostar. Aqui já está fixo. Eu já vi o ângulo aqui de ataque. Vou pintar aqui as pontas para me destacar o que está realmente comendo. Agora eu vou acertar o ponteiro. A parte de trás aqui já estava posicionada, aqui eu já tinha travado. Posiciono bem numa parte lisa para não ter problema. Fixei. Agora eu vou soltar só para ver se não vai trabalhar o ponteiro. Fixo de novo. Tá tudo em ordem. Agora tá começando a relar aqui no rebolo. Eu vou regular o meu final de curso. Eu percebo aqui onde o parafuso toca, tá? Tô soltando aqui uma contraporca, tá? Eu vou girar um pouco no sentido horário o parafuso para ele se distanciar. Essa pequena distância que eu acabei de regular é o que vai comer da broca, vai cortar da broca. Vamos lá.
final de curso, só comeu uma porção. Vou virar ela aqui para vocês tentarem visualizar. Comeu um pouco só, eu vou distanciar mais um pouco aqui o meu final de curso. Chegou no final de curso, eu sinto aqui com a outra mão que não dá mais aperto. Vocês podem observar que já comeu um pouco mais. Vou de novo mudar aqui meu final de curso para comer um pouco mais, ou para usinar um pouco mais, ou para cortar a broca um pouco mais. De curso, comer um pouco mais, mas ainda tem uma pontinha que não está pronta, não está boa. Mais um pouquinho. Pronto, uma face já está pronta. Eu vi que a tinta da caneta do pincel atômico já foi toda retirada. O meu final de curso já está regulado, então esse é o meu final de curso total. Agora eu vou limpar, vou usinar, vou afiar a outra face. Aqui o ponteiro me dá a posição exata para ganhar simetria de corte. É um trabalho sem pressa, mas a máquina agiliza bastante e ganha uma precisão que com a mão jamais a gente alcança. E o tempo de afiação que cai drasticamente. Chegou no final de curso, eu sinto que o parafuso não me deixa mais avançar. Pronto. Sempre cuidado com a ponta da broca, que geralmente ela fica bem quente. Com o prisma, eu tiro a rebarba. Essa aqui é a superfície onde o cavaco vai fluir, vai escorregar. É bom que esteja bem liso, sem nenhum obstáculo, favorecendo a remoção do cavaco. De um lado, agora do outro. Pronto, perfeito. Isso aí, moçada, espero ter ajudado. Obrigado aí pelos inscritos, se inscrevam. Espero ter ajudado, tá? Dá um like pra nós.